Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diolinux Entrevista, dessa vez com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite para a hora, dependendo da hora que a pessoa está assistindo, né? Porque aqui a gente não tem hora. Isso Mas aí. eu quero só agradecer o convite e dizer que eu sou fã do Diolinux, acompanho todos os dias as postagens, sou fã número 1. Muito obrigado aí pela parte que me toca, Bárbara Tostes. Você é um grande exemplo aí para o pessoal que trabalha com produção gráfica no Brasil. E você também é um exemplo do engajamento feminino nos projetos de software livre, que infelizmente ainda é pequeno. São assuntos que a gente vai debater, a gente vai conversar um pouco durante essa entrevista aqui. Eu coloquei alguns posts aí no Facebook do Diolinux e do nosso grupo também, então se você acompanha o nosso trabalho por lá, deve ter visto a postagem onde você podia deixar perguntas para a Bárbara responder. A gente vai falar sobre design gráfico, a gente vai falar também sobre o engajamento das pessoas com o software livre, e a gente vai falar sobre design gráfico porque a Bárbara ela tem uma gráfica, né? Ela trabalha com esse tipo de coisa diariamente, então ela vive de software livre também. Bárbara, conta aí para o pessoal um pouco mais sobre você, quem é você, qual a sua experiência aí com o ramo do software livre, o seu trabalho. Então, eu comecei em 94 criando artes. Eu incentivo muitas pessoas que gostam de fazer cartõezinhos, convitinhos, a iniciarem em casa, assim, se tiver uma impressorinha, uma guilhotina daquela de mão, ou tesoura mesmo, e cortar com estilete, régua, usar ferramentas que a gente tem aí nas papelarias, e começar a fazer para os vizinhos, para os amigos. Foi assim que eu comecei. Então, aí em 94 eu fui visitar uma empresa de plotagens, eles faziam plotagens, faziam toda a parte de silkscreen e placas, coisas grandes. Lá na cidade onde eu nasci em Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro. E aí, lá eu conheci o Corel 3, a instalação era disquete e era software proprietário, mas o povo não tinha noção do que é software, do que era pirataria, né? E aí o cara me ofereceu, quer levar? Leva esses disquetes aí para você instalar lá. Tá bom, peguei, instalei, comecei a usar. Mas não tinha nada, tá? Ele era pior dos piores, não tinha ferramenta nenhuma, muito ruim, era tudo em RGB. Então, era assim, o Inkscape hoje dá uma coça na época que o Corel surgiu, né? E aí eu comecei nessa época. Aí eu casei, vim morar aqui no Paraná. Eu moro no interior do estado do Paraná, em Castro, é uma cidade histórica, e vim ficar aqui, já estou há 20 anos aqui. E quando eu vim para cá, eu comecei a fazer artes em casa, né, fazendo impressões de cartões de visita, coisinhas pequenas. E aí a gráfica daqui soube que eu estava fazendo essas coisas, fazendo logotipo em casa, entrou em contato, perguntando se eu queria trabalhar para eles. E fui lá fazer uma experiência, e nisso eu descobri que eu estava grávida da segunda filha, e falei, olha, eu vou fazer então uma experiência com vocês, não me contratem ainda, porque eu tô grávida, porque senão eles não poderiam me mandar embora, né? Se eu não fosse uma boa funcionária. Aí eu fiquei lá 20 dias da experiência e acabei ficando. Isso já era 97, até 2000 eu fiquei lá. Que aí eu comecei a fazer sites em 2000 e abri a minha empresa, que eu precisava tirar a nota fiscal para as pessoas, para as empresas que eu fazia site. E todo mundo que mexe com site, mexe com um pouquinho, uma coisa ou outra, com software livre, né? Com código aberto, software livre, porque você tem que pegar um script, tem que pegar um sistema de gerenciamento de site, e foi assim que eu comecei a usar software livre. Né? Eu conheci um sistema de gerenciamento de sites, que na época era muito invadido, até hoje eu nem sei se está o projeto, que era o PHP Nuke, né, tinha muita invasão nos sites. Aí eu fui no fórum do PHP Nuke e reclamei, gente, está tendo muita invasão no meu site, eu fiz um site para a turma da faculdade, eu voltei a estudar, depois que as minhas filhas já estavam maiorzinhas, eu estava fazendo jornalismo. Aí eu queria fazer um site de notícias, né, da faculdade e tal.
Aí eu fiz o site em PHP-Nu, que foi muito invadido, e eu pedi na comunidade mesmo, de repente tive um convite de um rapaz lá do Nordeste, venha conhecer o E107, é e107.org o site. É um sistema de gerenciamento de sites, que era e também tipo PHP-Nu, só que ele era mais protegido, não tinha muita invasão. Aí eu comecei a participar e a traduzir o E107. Em 2000, aí já era mais ou menos 2004, 2005. E aí eu fui colaborando com a comunidade lá. Nisso eu recebi convites em 2005 para ir no CONISLE, que era o Congresso Internacional de Software Livre, em São Paulo. Né, quem organizava era o Ralph. Aí cheguei lá e encontrei o Renka, Alexandre Renka, o pessoal do software livre, encontrei não lembro se o Cadunico estava lá, mas eu lembro do Renka, do Linux Man. Então foram pessoas assim que foram o Paulo Creteu, o Cabelo, que ele participa muito no Vivo Linux. E eles que me foram explicando o que era, porque eu estava no mundo usando software livre, mas não tinha muita noção. Eu fui lá falar do que eu fazia no projeto do E107. Eu fui falar sobre o E107 no CONISLE 2005. Em 2006, eu voltei lá para falar do GIMP, como é que tratava imagens no GIMP para a internet, né, para fazer sites e tal. Aí já conheci o pessoal, revi amigos, fiz mais amigos ainda. Então, cada vez que eu ia num evento de software livre, eu conhecia mais gente e fazia mais amigos. Foi assim que eu entrei no mundo do software livre. E como eu já trabalhava em gráfica, trabalhava com sites, edição de imagens, lá na gráfica eu era a rainha do Photoshop. Né? Eu que editava as fotos, eu que cortava tudo. Ninguém queria cortar, corta para mim. Eu ia lá e cortava, para eles colocarem nas artes deles. E foi assim que eu fui trocando o software proprietário, né, de Adobe, de Corel, por software livre. Eu transportei o trabalho que eu trabalhava numa gráfica, fui para minha casa, né, para atender os meus clientes particulares, e eles começaram a pedir serviços ali na minha casa mesmo, e eu vi que eu não tinha condições de ficar comprando, de pagando Adobe, pagando, né, coisas da Corel. Hoje, depois que eu fiz a minha faculdade, que foi em 2005, aí eu fui fazer pós-graduação em educação à distância. Eu fui ser professora por educação à distância. Fui aprender a metodologia, como que fazia uma videoaula, como é que colocava no ar isso. E aí eu fui lá do Senac, que foi a primeira turma de Curitiba. Fui aprender a fazer EAD. O meu TCC, que era o trabalho de conclusão de curso, foi fazer um curso de CorelDRAW. Então, eu fiz um curso de CorelDRAW, tinha umas 40 aulas, dava muitas horas, era voltado para o mercado de trabalho. Eu queria, o meu era para treinar funcionários de marketing, das agências, funcionários de gráficas mesmo, né? E aí, eu fui trabalhar numa gráfica aqui, como gerente geral, assim. Eu peguei o curso e coloquei dois funcionários assistindo aquilo. Então, em um mês, eles já sabiam fazer tudo. Só pelo curso, pelo treinamento. Então, eu treinei com software proprietário, eles aprenderam ali. Né? Ali era tudo proprietário, nessa outra gráfica que eu trabalhei, já era a segunda. Aí eu trabalhei um ano lá, né? Treinei um rapaz lá, tinha 15, 16 anos, era tipo aquele adolescente aprendiz, né? E aí eu resolvi abrir a minha empresa, a minha gráfica, em 2014. Aí eu fiz um financiamento, fui na Caixa Econômica, fazer o banco de pobre, né? Fui fazer o financiamento para comprar os equipamentos. Aí comprei os equipamentos necessários lá, guilhotina automática,
tenha uma apresentação, que tenha uma foto de como é a minha gráfica hoje. Né? Aluguei um lugarzinho lá, pequenininho, e fui devagarzinho. Hoje já estou comprando uma outra máquina, uma mais profissional. Então, eu comprei uma da Konica, agora estou comprando uma da Ricoh. E assim vai, devagarzinho eu vou melhorando os equipamentos da minha gráfica, mas é tudo assim, eu estou lá suando, botando a mão na massa, criando ou recebendo arquivos dos clientes e fazendo a impressão daquilo e sempre focando a troca de software proprietário para software livre. E eu nunca usei, eu não gosto de pirataria, tá? Então, quando eu comprava um equipamento lá, já vinha com o Windows, teve um que eu tirei, coloquei o Ubuntu nele. A minha funcionária, a atendente lá, que tem um sistema que gerencia a gráfica, as vendas, né, estoque, essas coisas, ela usa o Ubuntu e ela gostou tanto que ela quer que o notebook dela, ela quer que eu tire os janelas e coloque o Ubuntu no notebook dela. E aí ela foi gostando também de software livre. Aí nisso o meu funcionário quis sair, esse que eu treinei para CorelDRAW, né? E aí eu pensei assim, olha, eu tô tão já inserida no mundo de software livre, eu sou jornalista, fui jornalista voluntária 3 anos seguidos lá na Campus Party Brasil, na área de software livre, e aí eu decidi fazer um curso também, porque que eu fiz de CorelDRAW, eu não fiz de artes gráficas com softwares livres. Aí eu fiz um curso de artes gráficas com softwares livres e treinei minha próxima funcionária que entrou lá depois, treinei com esse curso. Então, ela estava assistindo as aulas e está aprendendo do mesmo jeito. Então, eu fiz o curso focada em treinar os funcionários ou também para a comunidade. Por exemplo, uma professora quer fazer um convitinho, um cartazinho para pôr dentro da sala, um anúncio para pôr na porta. Eu fiz focando para essas pessoas também que são super novatas. Então, o curso assim é começar do zero, para quem não sabe nada. Muito bom. Bárbara, a sua história é extremamente inspiradora. Eu não tinha ideia que você tinha tanta experiência nesse setor assim. Parabéns pela força de vontade aí, pelas conquistas ao longo do tempo aí. Pode ter certeza que esse depoimento que você deu aí vai inspirar muita gente a seguir nesse setor, inclusive utilizando software livre, que você, como muita gente desse segmento, fez a transição, né? No início só existia software proprietário e aí você acabou migrando aí nos últimos tempos. Por conta disso, eu acho que você é a pessoa ideal para eu ter aqui, para poder tirar algumas dúvidas que param aí na mente dos nossos inscritos e seguidores aqui do blog a respeito desse tipo de trabalho. A gente teve recentemente, aí você disse até que assistiu, né, um Geocast com o Cadu Nico, com o Elias, falando sobre Kdenlive, falando sobre GIMP e tudo mais, e esse cast foi bem elogiado também, porque tirou muitas dúvidas das pessoas, mas de repente faltava aquela pessoa que trabalhava lá naquele setor final da arte, que é na hora da impressão, e aqui está você, então. Nós temos várias perguntas aqui, eu quero saber se eu já posso começar a mandar umas bombas aí para você responder. Pode. Tudo bem, então. Aqui eu vou começar com a pergunta do nosso querido Daniel Lara, também conheci ele lá na Latinoware, cara muito bacana. Ele pediu assim, pergunta para ele se eles tiveram alguma dificuldade em usar tudo software livre. Então, você teve alguma dificuldade em utilizar software livre em tudo? Teve algum problema, compatibilidade, algo assim? Não, até na minha apresentação eu falo que a minha gráfica, ela praticamente só tem um computador lá que é software com Windows, que já veio, é original, e com o CorelDRAW X7 original, que é o último que eu comprei, não vou comprar mais. Então eu venho comprando o Corel desde a versão 10, que foi quando eu lancei o site que tem o curso de CorelDRAW. E aí eu venho de lá para... O site tem mais de 20 mil pessoas inscritas lá. Tem mais de 20 mil. Se for ver, vários funcionários de gráficas e de agências foram treinados lá. Né? Eu tenho muito orgulho do curso que eu fiz, que é um curso profissionalizante para as pessoas ganharem dinheiro, mas só que as pessoas podem ganhar mais dinheiro ainda, por quê? Elas podem economizar o custo do software.
né? Eu sempre incentivo não usar pirataria. Então, se você não tem grana para comprar um software proprietário, não tem grana para ficar pagando todo mês, e eu também eu acho que é um dinheiro que você não precisa gastar. Porque, primeiro, se você vai precisar do suporte deles, eles não dão suporte aqui. Você liga no suporte no 0800 de qualquer empresa dessas aí, vai atender em espanhol. Eles acham que a gente fala espanhol. Tá? Então, não dão suporte bom, não dão, é porco o suporte deles, não vale a grana que você está investindo. E você tem um suporte na internet, em fóruns, no Telegram, em vários sites de comunidades, muito maior do que essas empresas fornecem. E eu estou pensando hoje numa coisa que você pode ver para frente. Daqui, você acha que quantos funcionários uma empresa dessa que faz softwares, que programa o software, ele entende daquele software, vai trabalhar nessa empresa fazendo quantos funcionários ela tem. Tá? Ela pode ter muito dinheiro, pode estar fazendo ali. Mas só que você acha que o mundo inteiro de gente colaborando não é mais do que uma empresa pode produzir? Você não acha que daqui a pouco, daqui a alguns anos, por exemplo, o Inkscape não pode passar na frente do CorelDRAW? Ele não pode ficar melhor? Porque tem muito mais gente ajudando e colaborando do que dentro de uma empresa. Né? Às vezes você pede uma coisa para você pedir para um cara num fórum que você conhece o cara, é muito mais fácil do que você pedir, mandar um e-mail em inglês lá para aquela empresa. Né? Além de você estar mandando dinheiro para fora do país, você não vai ter o suporte que você precisa e você não vai achar as ferramentas ou não vai criar aquelas ferramentas porque o software é fechado. Né? Eu sei lá que código eles colocam ali, podem estar me investigando, né? Vendo a minha vida toda. Pois nunca se sabe, né? A gente pode simplesmente especular essas coisas. Aí você fez um curso de Inkscape também, né? Você disse. Fiz. Ele é Inkscape, GIMP, com software livre. Falo de Scribus, de Darktables, falo do LibreOffice mesmo. Geralzão, assim. Ele está disponível para as pessoas acessarem em algum lugar? Gratuito, tá disponível no site do Sempre Update. .com.br. A gente vai pôr o link aí, né? Isso, manda o link aí para mim. Eu fiz uma ementa, tudo no padrão de EAD, tá? De educação à distância. Ele tem ementa, tem os objetivos, tem o que o curso cobre. E aí tem 30, se eu não me engano, tem 20 ou 30 aulas, acho que 30 aulas. Videoaulas. Tá? Eu vou fazendo e vou gravando, eu fazendo assim a videoaula. Muito bacana, então. Não teve tanta dificuldade assim de migrar para o software livre, apesar de que você tem ainda um computador aí, mas que logo vai estar saindo fora de cena, né? O GIMP, primeiro que eu transferi, assim, foi o GIMP, né? Eu saí do Photoshop para ir para o GIMP. A gente sentia, assim, muito, no começo, o GIMP não deixava ficar no modo janela única, era tudo soltinho, os menuzinhos, né? Uhum. E aí, na época, eu fiz um papel de parede que era um fundo cinza, para simular o fundo, e aí eu colocava as janelinhas do lado. Mas ele é bom, quando é solta a janela, é boa para você trabalhar com 2, 3 monitores, né? Você joga para um monitor, você joga as ferramentas e no outro você deixa a foto para você tratar. Mas eu quero falar só uma observação aqui, que a minha passagem de Photoshop para GIMP, eu não senti muito, porque eu sabia, você tem que saber os fundamentos da edição de imagens, né? Você tem que saber o que é bitmap, o que é pixel, o que é vetor, né? Isso aí é matemática, gente. Não tem todo tratamento de foto, é matemática, tá? Teve um cara lá na Latinoair que falou para mim que o Photoshop fazia uma resolução melhor. Eu falei, não tem como, isso é matemática, né? Um bit de dados tem quanto, né? A informação ali, não tem como um ser diferente do outro. E aí eu falei para ele, olha, você dá o que você fez de montagem no Photoshop, você me mostra que eu faço igual no GIMP. Tá? Então não tem essa de que um é melhor que o outro, não. É a mesma coisa para quem sabe o que é um tratamento de imagem, o que é cor, o que é pixel, o que é bit. Tá? Então a pessoa vai ver que é a mesma coisa. Como a gente falou no episódio lá do Geocast sobre GIMP, aí, na verdade, a forma de fazer é diferente, o caminho que você vai pelo menu, às vezes a ferramenta tem outro nome, mas o resultado procurar. Você chega lá,
Tem uma outra pergunta legal aqui que certamente vai ajudar as pessoas, do Bernardo Ramos, e ele perguntou que softwares vocês usam, e por que usam esses softwares e não outras alternativas dentro do mesmo segmento. Quais os parâmetros de configuração que são os mais importantes e qual é a sequência de trabalho, o que fazem antes do que. Teve uma outra pessoa que também perguntou sobre o workflow, ou seja, qual é o processo de receber uma arte de um cliente, digamos assim, e fazer a impressão, quais os programas que vocês usam. Esse do workflow, eu até anotei aqui, eu tenho funcionando lá no barbara.blog.br/gráfica, chama Colabtive, só que lá que vocês vão entrar vai estar pedindo senha, né? É porque eu entrava lá, eu queria assim que quando eu estava com vários funcionários, hoje eu tenho eu e mais duas lá, tem uma moça, são só 3 pessoas na minha gráfica. O rapazinho foi pergunta para eles como eles fazem, isso assim. É que nós somos 3 mulheres e nós somos uma gráfica digital, gráfica pequena. Mas eu faço revenda de offset. Por exemplo, se você quiser 5.000 folhetos, eu falo para você, é mais barato você fazer em offset, que é um processo gráfico diferente, que gastam uma latinha de tinta custa R$150, ou eu fazer isso tudo aí no digital. Então é velocidade versus preço. O cara quer o troço de hoje para amanhã, ele tem que fazer no digital, vai pagar mais caro, né? Se ele puder esperar 5 dias úteis, aí eu mando fazer no offset. Então tem tipo uma central de gráficas que você manda o pedido lá. Isso tem muito na internet, tem esses sitezinhos aí que você pede, tem umas gráficas meio... Tem umas que são meio suspeitas, mas as que a gente vende lá, a gente manda primeiro um pedido para ver se vem com a qualidade boa, né, no papel certo, porque não engana a gente, né, uma empresa séria que presta serviço. E aí é tipo uma central, aí a gente manda pedido para eles. Né, a gente cuida da arte, da qualidade do negócio, e aí quando vem eu entrego para o cliente. Lógico que eu ganho a porcentagem em cima disso, então eu incentivo. Quem não tem também equipamento, pode sair vendendo, pode vender cartão de visita. Tem muitas gráficas aí que fazem cartãozinho de visita baratinho, só que você tem que ver a qualidade, né? Entregar uma coisa boa para o cliente. E aí eu tinha esse Colabtive, é um software livre que gerencia o workflow. Ele é bom, eu estava usando ele para mandar, para deixar guardado o que eu mandei para essas gráficas offset. Né? Tipo assim, mandei hoje 2.500 folhetos da empresa tal. Aí lá eu controlava o dia que eu mandei e o dia que chegou o negócio. Então, quando estava atrasando demais, eu entrava em contato. Olha, o serviço tal está atrasado aí, já tem tantos dias que está aí. É bem bacana. Ele é um gerenciador de projetos e trabalhos baseado na web. Aí você põe lá do jeito que você quer, ele salva até o arquivo lá. Se você quiser abrir para o cara da gráfica entrar lá e baixar um PDF, baixar o arquivo lá, ele baixa e entra em produção. É um gerenciador para você ver a produção dos seus trabalhos. Né? Que bacana, também não conhecia essa ferramenta aí. É software livre. Vai ajudar muita gente. A gente põe o link na descrição aí para o pessoal conhecer também. Bem bacana. Você pode comentar quais são os programas que você usa no dia a dia, além desse aí, para trabalhar com os arquivos e tal? Então, aí como a minha gráfica é pequena agora, eu quase não uso esse Colabtive, porque esse aqui é mais para quando tem um volume grande de trabalho, assim, né? Então, muitos pedidos, aí eu controlo nele. Mas lá, para mim, lá, eu tenho um quadro branco de uns 2 metros por 1 metro, eu escrevo lá o que tem que fazer no dia, as coisas do dia, ordem do dia, né? E eu falei que ia fazer um varal lá, botar uns papelzinhos assim, aí eu mostrava pro cliente, ó, você tá ali na frente, lá no varal lá, você é aquele grampo lá da frente, tem que esperar. Mas só que às vezes você tá fazendo uma coisa e chega um cliente e pede para passar na frente, ou que é uma lembrança de falecimento, vai ter uma missa, aí tem que fazer aquilo no dia, né? Lógico. Então tem coisas que você tem que colocar na frente, não tem jeito. Mas tem coisas que você pode conversar com o cliente. Olha, eu posso te entregar amanhã ou depois, porque eu tô com um serviço aí, tá na frente. E aí você vai conversando, vai vendo o que dá para fazer, né? Mas geralmente a gente está conseguindo entregar tudo, graças a Deus, certinho,
para não ter reclamação, né? Porque se cair na voz do povo, ou você deixar a sua gráfica se queimar porque não está entregando as coisas, né? Teve um cliente lá que falou, eu gosto da Bárbara porque ela entrega. Eu falei, eu entrego porque eu preciso receber. Se eu não entregar, eu não recebo. Não é Como assim? assim, né? Como se Eu fosse tenho que entregar um trabalho fosse o diferencial, lindo. né? É lindo Cara, entregar. Mas é o seu trabalho, né? com Sua certeza. proposta é entregar o serviço. Se você não entregar, você não recebe. Então, assim, foi o GIMP, o primeiro, né? Que o rapaz perguntou do workflow. E Uhum. tem esse Colabtive. GIMP, aí, Inkscape, o Scribus para fazer multipáginas. Lá no meu curso, lá eu começo desde como que faz uma arte. Como é que você vai fazer a pesquisa das imagens, o texto que vai na arte. Eu explico desde o zero. Né? Lá no curso eu explico como que eu faço para criar uma arte do zero. Mas também tem gente que chega com um arquivo feito no Paint, que eu falo, pelo amor de Deus, ou no Word, né? Que não tem No o que Word é pra fazer. matar, né? É para matar. Então eu falo, o Word, gente, qualquer editor de textos, Sim, né? sim. LibreOffice, Word, você faz o seu TCC, você abre em outra máquina e ele bagunça todo. Então não tem, você tem que converter em PDF. Então o que eu faço lá? O cliente não quer saber em que software você fez a arte. Ele quer o serviço pronto. Tá? Então não interessa. Se ele recebeu o cartãozinho de visita dele lá, ou hoje eu fiz umas notinhas, uns dinheirinho lá para uma loja fazer promoção e dar o dinheirinho para as crianças guardarem para fazer troca de produto. Eu fiz no Inkscape. Eu fui no openclipart.org lá, né? Que tem. Aí procurei euro. Tem lá a notinha de euro. Aí eu peguei a de 50, apaguei o 0, deixei o 5. Né? Então aí eu fiz uma notinha de 5, uma de 2 e uma de 1. Então a de 1 era 10, eu tirei o 0. A de 50, a de 5 era 50, tirei o 0. Então, assim, no curso eu também ensino a você pegar um clipart, editar, apagar, modificar esse clipart, deletar partes que você não quer, né? Aproveitar só aquilo que você quer. E eu fiz e a mulher adorou. Eu mando para ela por e-mail para ela ver, ela falou, retornou na hora, adorei, pode fazer. Né, e pediu 600 notinhas de cada uma lá. Né? Aí já foi um serviço que você faz assim, rápido, porque eu imprimi em papel comum, a própria impressora puxa da bandeja lá, imprime tudo, deu R$200. Então a pessoa pode ganhar aí por dia, né, por baixo aí uns R$1.000, fazendo trabalhos com artes gráficas em casa, né? Não que a minha impressora já é uma impressora mais cara, mas vocês podem alugar ou pode terceirizar a impressão, né? Mas a criação, estando com você tendo criatividade, você vai para frente, você ganha dinheiro. Pois é, independente da ferramenta, né? A gente tem algumas Isso. perguntas aqui relacionadas a isso, inclusive. O Júnior Freire, nosso grande amigo lá do canal Tuxter Games, ele perguntou qual é o paradigma para enfrentar a resistência de pessoas que se recusam a pensar em software livre como uma alternativa viável para trabalho, porque tem muita gente que acha que beleza, tem o GIMP aí, mas é só para você fazer umas coisas simples, não serve para trabalho e tudo mais. Agora, não falando da sua experiência nas gráficas, mas provavelmente você enfrenta isso nas palestras que você já deu, de pessoas contestando a qualidade dos programas. O que você fala para essas pessoas? Eu levo, mas muita gente, quando eu falo, eu não sei se é porque eu falo muito, com muita, assim, muito animada, muito coisa, porque ninguém nunca contestou assim, nem que software que eu estou usando para fazer os negócios. O cliente chega lá, senta do meu lado, às vezes eu estou mexendo ali, o que é isso? É diferente? Eu falo, isso aqui é Linux. Aí ele já, diferente, eu não sei, não entendem, muitas não sabem nem a diferença, o que é Linux, o que é o janelas, não sabem nada. Eles estão olhando ali eu arrastar a fotinha, escrever um texto, eles estão gostando, entendeu? Não estão nem vendo o nome do programa. Agora, quando a pessoa pergunta para mim, que programa você usou? Eu falei, eu uso software livre.
Tem vários. Você pode instalar ele no seu Windows, no seu Mac ou no seu Linux. Ele vai funcionar nos três. E você tem certeza que o código deles não está poluído, não está carregado e não tem nada ali para te investigar. Porque quem programa, ele está aberto. Se você quiser ver, ele está aberto. Né? Dá para você colaborar ou criar as coisas ou pedir modificações. Por exemplo, o Inkscape, eu conheço o cara que criou a ferramenta ali no Inkscape. Né? O Valécio Brito, ele criou o desenho da ferramenta do spray, foi o Valécio que criou. E eu fui em várias palestras do Valécio, sentei do lado dele lá na Campus Party. Então, assim, eu colaborei com ele, a gente fez jornalzinho ali junto, lá na Campus Party. Então, é uma coisa que você, com sócio proprietário, isso não acontece. E já com livre, você pode, você vê o nome do cara lá que está traduzindo as coisas, você conhece o cara, já conversou com ele, né? Já tomou uma cerveja com ele. E por aí vai. É uma verdade, né? E é uma coisa curiosa para você que, de repente, não está muito acostumado com Linux e tal, com as ferramentas, mas se você entrar normalmente sobre o programa ali, de qualquer programa, você vai encontrar os tradutores e muitas vezes, além do nome, você encontra o e-mail da pessoa também, que você pode entrar em contato com ele. Pessoas acessíveis, você conversa. Exato, Tipo, o Valécio, eu tenho ele aqui eu posso fazer hangout com ele, eu posso conversar com ele ali no chatzinho do meu e-mail, né? Então, é assim, tem uma dúvida, eu falo com ele, tira dúvida, ou entro no site mesmo do Inkscape Brasil, ele tá lá, o nome dele, se procurar no projeto do Debian, tá o nome dele lá, sabe? O cara colabora mesmo, a gente, todo o pessoal, ele tá ali no código, o nome deles, eles estão do seu lado, eles respondem seus e-mails, tiram suas dúvidas, sabe? Então, eu fui atrás das pessoas que tiraram as minhas dúvidas. Você tem que procurar ter curiosidade, perguntar, né? Tirar suas dúvidas com o Jonathan aí, tirar suas dúvidas nos fóruns, e por aí vai, começa a usar e vai vendo as dificuldades. Se você vê uma ferramenta que não tem, você pode pedir, os caras fazem, sabe? Eu uso 3D também, eu tenho uma impressora 3D. Então, além de imprimir papel, eu imprimo 3D lá. Eu falo que eu faço Ctrl+P em papel e em 3D. Aí eu imprimo, para aprender a mexer no 3D, eu fui aprender Blender. Eu queria desenhar 3D no Blender. Eu fiquei 1 ano no site do Alan Brito, que ele é daqui de Curitiba, da PUC, professor lá, ele é formado lá, e agora ele foi morar acho que ele é do Nordeste. Ele é arquiteto, e ele fez vários cursos de Blender, inclusive o primeiro, os iniciais são gratuitos. Eu paguei para ter outros cursos lá. E na Fundação Blender, eu aprendi a mexer com o Blender focado para impressão 3D. Tipo, cortar um objeto em vários pedaços para eu poder imprimir em várias partes. Né? Porque aqui em casa eu imprimi um hidrante para o meu cachorro fazer xixi. Então, eu cortei ele em 4 partes e imprimi. Ficou desse tamanho, assim, tamanho de um hidrante. E o cachorro adora, ele adora. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que você meio que respondeu sem querer já, mas que eu vou fazer igual. É uma pergunta do Luiz Carlos. Você comentou que você elaborou um curso que daí entregou para os seus funcionários serem treinados e tudo mais. Ele perguntou assim, qual é a dificuldade de encontrar profissionais que estejam habituados com software livre, com GIMP, Inkscape e outros? É difícil encontrar pessoas que já saibam, né? Não tem, não. Não, eu até preferi, eu peguei uma funcionária bem adolescente, porque aí a pessoa aceita mais as coisas, né? Tem a mente mais aberta. Você pegar um cara mais antigão, assim, que já é mais... tem uma cabeça dura pra caramba, esse pessoal. Então, assim, as pessoas mais novas são mente mais aberta. Então, eu acho que o futuro do software livre está na mão do pessoal mais novo. A gente tem que trazer o pessoal novo para testar. Eu conheço aqui na minha cidade, eu estava lá numa festa, lá no aniversário, perguntei para o menino estava falando que ele gostava muito do GIMP.
Eu falei, você aprendeu a mexer primeiro no GIMP? Eu não gosto daquele Photoshop. Então, ele é usuário, assim, caseiro, faz montagens de fotos dele mesmo, mas eu achei muito interessante que é um rapaz novo, ele tinha uns 15, 16 anos, que já começou usando GIMP, não quer saber de Photoshop, entendeu? Ele acha que aí já é uma coisa muito avançada para ele, vamos supor. Ele, na cabeça dele, ele pensou isso, mas não sabe que dá para fazer trabalhos profissionais com GIMP, né? Tem o Elias, que participou do seu cast, desenhando lá e tudo, ele usa o Krita e o GIMP. Ele desenhou várias capas de revista que ganharam prêmios, né? Da revista da Abril, né? Da Super Interessante, da Mundo Estranho. Ele fez vários desenhos e tudo usando o GIMP. Ele não precisou falar qual ferramenta que ele usou, ele entregou a imagem pronta lá, os caras pegaram, colocaram e pronto. Pagaram ele. Nesse aspecto aí, para quem fala que o GIMP não, que Photoshop é o melhor programa para fazer desenho artístico ou algum outro, assim, e ver o trabalho do Elias é tomar um soco na cara, né, praticamente. Ele é desenhista, assim, Deus não me deu o talento de desenhar. Igual ele faz, né, a mão livre, mas assim, pegar uns cliparts, mexer aqui e ali, mudar uma corzinha e colocar um texto, combinar uma letra com a outra, alinhamento, a noção de design, assim, você tem, aí a gente já consegue fazer, qualquer mortal faz. São talentos diferentes, né, também. Porque, querendo ou não, também não é uma coisa tão simples quanto parece, no fim das contas. Tem que trabalhar a criatividade, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Vinícius Figueiredo, que é um pouco mais técnica, assim, mais empresarial até. Ele pergunta assim, para mandar as artes para uma empresa em que grava as chapas, tanto para o negativo quanto para o positivo, entrar em acordo e eles usarem também software livre, ou é melhor já mandar a arte fechada pronta em PDF? Tipo, você manda normalmente para as empresas... Eu não tento convencer ninguém. Quem quiser lá, pagar lá e comprar, mas a maioria aqui na cidade usa pirataria. Né? Eu não tento eu acho que não é só aí, né? E falar, eu pergunto assim para o cara, olha, eu posso mandar essa imagem em PNG, ou eu posso mandar em PDF e aí você converte? Tudo bem, pode mandar. Tem um cara que faz faca de corte para mim, quem não sabe o que é faca de corte, é uma madeira com uma lâmina que faz o formato de um envelope, o formato de... ou ela corta ou ela faz o vinco, que é onde vai dobrar. Então eu faço muita caixinha, a caixinha que vai os cartões de visita eu boto dentro de uma caixinha personalizada, né? Aí essas caixinhas, envelopes, eu corto com essas facas. E o cara, ele tava, não, só aceito Corel X6. Que ele parou no 6 também. Então, tipo assim, a pessoa tá comprando e parou de comprar no 6. E aí eu falei assim, eu posso mandar em PDF? Porque eu tô fazendo num software livre aqui. Eu tô fazendo no Inkscape, ele salva ou em SVG ou PDF. Ele falou, pode mandar do jeito que quiser. Porque o cara, ele quer ganhar dinheiro. Ele quer vender a faca de corte. Né? Ele não tem... Então, se o que me fornece lá o offset, que eu mando a arte para ele fazer a impressão, eu posso mandar até em RGB, gente. Não tem esse negócio de CMYK e RGB, não. Se você souber, eu imprimo lá na minha impressora para ver como que ele vai sair. Porque a minha impressora converteu. RGB é emissão de luz. Ele sai da sua tela, né? A tela está jogando luz para você enxergar a cor. E no papel... reflexão, a luz bate ali para você enxergar aquela cor. Então nunca vai ser igual uma cor com a outra. Não dá para você, é o contrário. Né? Um é aditivo, o outro subtrativo. Vai estudar sobre isso lá no curso, lá mais ou menos eu dou uma pincelada sobre isso, mas você vai entender, vai ler sobre o que é RGB, o que é CMYK. Só pelas letras você já sabe, RGB são 3 canais de cores, né? O red, o green e o blue. E o CMYK, 4 canais de cores. Então, 4 canais, cada canal ali até de 0 a 255, né? Se você pôr os bits, os quadradinhos lá. Lá no curso eu dou uma pincelada nisso aí, mas dá para vocês entenderem que 4 é mais que 3, né? Então, sempre vai dar um arquivo maior. Ainda que gere complicação, uma vez eu fiz cartões de visita numa gráfica aqui da minha cidade.
o arquivo SVG só para ver o que acontecia. Se não desse para imprimir, eu realmente fui para ver o que acontecia. E aí o cara, ele se mostrou interessado em me atender, que é um ponto principal. Tem gente que vai chegar em você e vai dizer, não, olha, só aceito em CDR, só aceito, manda em PDF, que daí pelo menos é universal. Mas ele não disse, eu disse assim, eu fiz nesse software aqui, tá, então vamos instalar aqui. Porque afinal de contas, o que custa para o cara da gráfica, se ele quer realmente abrir arquivos editáveis, instalar um programa que é grátis e não pesa nem 100 mega? Instala ali, tem do lado. E qual a vantagem do SVG, né? Eu até tenho um livro aqui, ó, Fundamentos do SVG. É do Maurício, o Maljor lá. Esse daqui, ele mostra como você mexe no arquivo, no código para você mudar o arquivo SVG. Então, é muito legal, é interessante você ver a estrutura do arquivo, como ele é salvo, o que está dentro dele, o que ele faz para fazer um retângulo girar tantos graus, qual a matemática que está ali. E o SVG é um padrão mundial, assim, tem vários programas que exportam nele, né? Até os softwares proprietários usam SVG, né? E eles importam e exportam SVG. E a vantagem do Inkscape, eu mando importar lá PDF que vem de softwares proprietários na minha gráfica, eu às vezes troco a letra, né? PDF é danado, que o cara não converteu em curvas ou as letras em desenhos que tem que converter, ela troca a letra. Se ela chega no seu computador, não tem a fonte, ele troca. O que não troca a letra? Eu abro aquele PDF no GIMP. Uma maravilha, abre igualzinho, ele faz ele vai chapar, vai fazer a planificação, né, a renderização do PDF, exato, não troca nada, é o melhor que tem para você, aí você transforma aquele PDF num bitmap, é uma conversão, né, então eu converto aquilo em uma imagem bitmapeada, né, que virou bits, virou quadradinho, virou pixel, e importo ela depois no Inkscape ou em qualquer outro software para fazer a impressão. Então é tranquilo. E tem um software muito bom também que eu recomendo, até tenho no curso uma aula só sobre ele, é o Glabels. Tá? O pessoal fala que o Inkscape não imprime igual o CorelDRAW. Não tem problema. Eu até falei que seria interessante pegarem o Glabels e colocarem dentro do Inkscape. Fazer uma fusão dos dois, porque é muito interessante, ele numera, ele faz numeração de cupom, de rifa, sei lá, ingressos que o cara quiser fazer, ele faz, e faz impressão assim, ele pega um cartão de visita do cara e clona 12 vezes na folha, ou 10 vezes, dependendo do tamanho da folha, para poder fazer a impressão. Então, ele é a parte do layout de imposição, que chama. É você pegar uma arte e clonar ela várias vezes na página. Tá? Você economiza na hora de mandar para impressão. A gente tem algumas perguntas, na verdade várias caíram nesse assunto, você já meio que deu uma esclarecida sobre o lance do CMYK, do CMYK aí, né? Tem muita gente com dúvidas a respeito disso, porque criou-se aí uma história no mundo do design, muito graças ao Photoshop, que se você já não faz o projeto em CMYK, já não tá bom, né? Não, então, assim, tem algumas perguntas assim, ó. Eu vou tentar dar uma mesclada aqui em várias que tem, e aí você pode responder todas numa tacada só. O Fabiano, ele perguntou se existe algum problema de conversão de cores de RGB para CMYK e tal, que você já deu uma comentada de como vocês trabalham com isso. O Gregory Gustavo, ele perguntou que algumas gráficas exigem o tal PDF X1 e o perfil CMYK para trabalhos vetoriais, e se tem alguma forma de conseguir isso com o Inkscape. E também teve gente que perguntou ali sobre plugins do Inkscape, que talvez você possa utilizar para isso, já que ele não trabalha com isso nativamente. Pelo menos o cara falou, não tenho certeza, você pode esclarecer até um pouco melhor a respeito desse assunto. Então, Bárbara, resumindo aí, trabalhar com CMYK no software livre, no Inkscape, é um problema ou não é? E como você contorna essa situação quando é necessário? Você pode explicar aí um pouco mais sobre qual é o processo que você faz para trabalhar com essas coisas? Lá na gráfica digital não precisa dessa preocupação.
Você faz o arquivo e manda imprimir. Não tem negócio de RGB, CMYK. O Inkscape, ele deixa você digitar valores CMYK e ele converte, ele vai converter isso e você usa na sua arte lá. Por exemplo, eu quero que saia 100% ciano. Se eu botar 100 de ciano lá, ele vai sair na minha impressora, vai sair, usar o toner ciano 100%, tá? Só que, às vezes, na tela, até o pessoal tá fazendo essa conversão ainda, o próximo Inkscape tá vindo com suporte CMYK melhorado, sabe? Por enquanto, ele não tem, assim, que salva puramente tudo em CMYK. Ele salva em RGB porque o SVG é um arquivo que salva em RGB. Tá? O padrão que ele salva. E qual a vantagem do SVG? Você salva hoje, você abre daqui a 10 anos. Você salva daqui a 10 anos, você abre daqui a 20 anos. Tá? Você não tem uma coisa que... essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Um cliente mandou um arquivo no Corel X8. Eu não tenho Corel X8 lá. Falei para ele salvar em X7, que eu tenho para converter. Ele não mandou. Eu abri no LibreOffice Draw o X8, e o Corel X7, que é da Corel, não abriu, ele abre em branco. E o LibreOffice Draw abriu. Então, assim, uma coisa que é software proprietário, quem está abrindo é o software livre na minha gráfica, porque eu não estou comprando mais software proprietário daqui para frente. Então, assim, só de Corel eu gastei uns 10 mil e poucos reais. E com software livre eu gastei 2 mil e poucos reais viajando e bebendo cerveja com meus amigos, né, me divertindo. Né, em palestras e nas coisas todas. Aí eu quero falar aqui do PDF X1 ali, eu não tenho nenhum problema com o PDF que eu salvo já direto ali, porque as gráficas que eu trabalho não exigem. Tá? Essas gráficas que exigem aí, o Cadunico lá no site dele lá, ele ensina a fazer essa conversão aí. Tá? E o Scribus salva, o Scribus faz salvamento, né? Ele salva o arquivo em CMYK, tá? E salva com perfil de cores que a gráfica mandar. Então, quando quiser fazer uma conversão de uma revista, de um livro, de uma coisa grande assim, pode fazer no Scribus hoje. O software livre é o Scribus e o que separa a cor do CMYK é o Krita. Em vez de usar o GIMP, que o GIMP também ele faz separação de cor no Cadunico lá no site dele, no blog dele, ele ensina também separar a cor no GIMP. Então, hoje, eu não preciso, mas como eu entendo de silkscreen, que eu já trabalhei com silkscreen também, o silkscreen, ele pode fazer tudo chapado. Então, ele não tem preocupação também de CMYK, ele pode pôr lá no Inkscape em K, que é 100% de preto, e ele pode separar as cores lá manualmente. Antigamente, o pessoal separava tudo manualmente, né? Então, não tinha problema nenhum. É só fazer as cores chapadas, igual a sua camiseta aí que você está usando aí, ó. Ela é silkscreen, né? Ou é um transfer, não sei, depende da borrachada. Essa minha aqui é silkscreen, ó, do Debian. Então, o vermelho, para eu revelar a tela, eu imprimo de preto na tela, para daí botar tinta vermelha lá na tela, na hora de passar para a camiseta, entendeu? Então, aqui tem duas cores, tem o do Debian, o vermelho e o preto que está escrito Debian, né? Então, eu faço duas telas, as duas vão ser pretas, a minha impressão, para daí eu fazer a tela. Então, no silkscreen é uma coisa, e já na parte de gráfica, eu teria que fazer o vermelho vermelho mesmo, que é 100% de magenta e 100% de amarelo, ou eu faço uma cor única para Pantone, né, que o pessoal fala. O Pantone não é nada mais do que uma marca de uma tinta, né? Só que eles viraram um padrão gráfico porque eles vendem o baldinho lá. Esse baldinho é a cor 3694. Aí vai sair aquela cor quando imprimir, porque a pessoa já conhece no papel como que ela vai ser. Então, eu sempre recomendo as pessoas a imprimirem antes como que está a cor no papel, para daí comparar com o que vem da gráfica offset. Se você mandar um serviço terceirizar offset, aí você vai ver, e o vermelho deles está meio rosa. Por que será que o vermelho deles está rosa? Se eu botei 100% de magenta e 100% de amarelo, não tem como ficar mais vermelho que isso. É o vermelho, né? Se ficou rosado, é porque a máquina dele está desregulada.
Então a pessoa tem que ver que tem coisa que é software, mas tem coisa que é hardware, né? Tem coisa que é a impressora que está com problema, que é o toner que é fraco, ou que é a tinta que borrou, sei lá, eles acham que bota a culpa no software. E não é. Né? Aí o cara, meu trabalho no Photoshop fica profissional. Mas ele manda naquelas gráficas lá que tem todos os últimos equipamentos da face da Terra. O cara tem até o colorímetro lá, tem um trocinho que mede a cor no papel e mede na tela, compara, sabe? Então, assim, ele procura um trabalho profissional, né? Manda a sua imagem e veja como sai. Se você vai pedir muito cartão de visita para você guardar, pede um pouquinho, veja como sai. Se o vermelho ficou claro, no próximo pedido você põe um pouquinho de ciano nele, põe um pouquinho de preto, que ele vai escurecer. Vai ficar um vermelho mais sangue. Então, é assim que eu vou fazendo. Eu falo para o cliente, olha, pode dar uma variação de 10% a 15% de tonalidade desse verde aí. Pode ser que saia um verde mais amarelado ou mais azulado. Aí a gente vai regulando de acordo. Vamos fazer um pedido? No próximo que a gente pedir, a gente já vai regulando. Então, eu regulo muito pelo meu olho. Você tem que ter sensibilidade de ver, que veio daquela gráfica, esse azul, veio impresso assim, você vai lá e quer mais escuro, você já vai regulando a tinta. Então, com o tempo, você vai sabendo o que é cada porcentagem de tinta, o que você tem que fazer, dependendo de cada trabalho. Experiência profissional fazendo diferença aí, total, né, nesse caso. O Rafael Ralph perguntou se você tem dificuldades em instalar impressoras no Linux, problemas com drivers ou alguma coisa assim. Olha, a Konica, ela tem suporte para Linux. Então, ela forneceu o PPD. O PPD é o PostScript, né? É a descrição da impressora, o que ela tem dentro dela. Então, eu já mando direto do Glabels, do Inkscape, eu faço cartaz ali e já mando direto dali para a impressora. Já a Ricoh, eu estou tentando o PPD com eles, que chegou essa semana a impressora lá, e eles não me forneceram ainda. Eu estou no fórum deles, e o fórum foi super difícil, tive que pedir permissão. Aí o cara parece que está traduzindo no Google Translator, sabe? Vem umas coisas tudo escrito louca, um português ridículo. Mas eles estão... Eu sei que tem um PPD, o cara falou que posso usar o mesmo do Windows. Então eu tenho que descompactar o arquivo lá, tirar um arquivinho só para poder instalar no Linux. Mas eu estou bem perto de resolver o problema dessa outra máquina. Né? Mas o da Konica, eu tenho uma Konica Minolta, ela é com suporte para Linux. Já pega o manual dela, tem o pinguinzinho lá. Ó, que bacana. Legal ver as empresas tendo esse cuidado, né? O Bruno Moraes Pinheiro, ele perguntou uma coisa aqui interessante para quem quer entrar nesse setor aí de design ou trabalhar com gráficas. Ele pergunta assim, o que é preciso exatamente para entrar nesse mercado, especialmente nos requisitos de hardware, que tipo de computador precisa ter? Você precisa ter um computador potente para trabalhar com Linux e design, aí você precisa de qual software, se é preciso de alguma certificação, ele quer saber as diretrizes do profissional aí. Você vai ter que experimentar primeiro as distribuições, várias, milhares que existem. Você vai perguntar para os seus amigos, ou lá na minha gráfica eu uso o Ubuntu no computador da atendimento, porque a funcionária gostou mais dele. Eu tentei instalar o Kubuntu lá, o Kubuntu que eu falava, que é com KDE. Ela gostou mais do Ubuntu. Gostei desse. Tipo assim, eles não sabem o que é, mas você mostra, ela fala, eu quero esse. Gostei desse. Aí você para naquele, então tá, é esse aí que vai ser. Aí eu deixei porque ela gostou daquele. E eu uso, eu tenho um computador aqui que é de 2009, eu acho, esse computador aqui. Mas só que quando eu compro um notebook, esse aqui é um notebook de trabalho, eu já compro com o melhor processador que tem. Então ele é um i7 daquela época. Então o processador é bom. Aí eu troquei o HD dele para um SSD. Esse SSD eu comprei usado no Mercado Livre. É um de 960 gigas, que eles falam que tem 1 tera, né? E fica bem rápido, sabe, o sistema. Então eu tenho o Dual Boot nele, eu tenho o Kubuntu e tenho o Debian, porque eu sou novata no Debian. Agora eu tenho que pegar o Debian
eu tenho assim uma partição que eu tenho o sistema e outra partição eu tenho meus dados, né? A partição home. Eu acho que você já ensinou a fazer isso, né? Eu já assisti uma aula sua. Então, essa partição que eu deixo meus dados, aí eu peguei duas e coloquei uma, eu coloquei o Kubuntu e a outra eu coloquei o Debian. Com K, o Ubuntu, porque tem o KDE, né? A interface gráfica, que é de baixo para cima, que vai lembrar muito as janelas que vocês usam. Então, aí eu me acostumei mais com o KDE, eu gostei do KDE, sabe? Eu me acostumei com ele. Então, eu uso o KDE. E lá no Debian eu instalei também o KDE. apt-get install, apt install KDE-full. Instalei o KDE lá. E aí agora eu estou fazendo essa transição de sair do Ubuntu e ir para o Debian. Mas os arquivos estão lá, eu consigo abrir os arquivos no Debian. E o que é fácil? Eu quero instalar o GIMP, já está instalado. Quero o LibreOffice, já está lá. Tem a central de aplicativos, já está nos pacotes, né? Tem os pacotes, é geral, assim, uma coisa bem fácil de você instalar. E o software livre é a facilidade, tudo que você tem para você abrir em qualquer computador, né? Não vai ter problema de não abre por causa de versão, não vai ter esse problema. Então, uma mão na roda, assim, bem fácil. E para fazer backup, ele abre mais rápido porque o programa é leve, não está cheio de poluição de código. Imagina, deve estar cheio de código, de sujeira, de comentários, né, de coisas inúteis nos outros softwares proprietários, né? Qualquer programa que foi desenvolvido com código aberto e livre, porque ele é leve. Tem várias pessoas, eles olham o código e falam, para que você pôs essa linha aí? Deleta isso. Ou para que você pôs esse comentário inútil? Deleta essa linha. Então, o código fica mais enxuto. Tá? Eu aprendi a programar, eu tinha 8, 9 anos, meu pai tinha comprado um CP500, e o CP500 era só quem programava, quem digitava lá no coisa que tinha algum resultado, né? Não tinha modo gráfico. Era só ali o comando, a linha de comando. E aí lá que eu aprendi a não ter medo, a pessoa não pode ter medo. Hoje o Linux, qualquer distribuição, está muito mais fácil do que você instalar janelas, do que você ficar esperando horas e horas instalando as coisas, né? Muito bacana. Eu estava dando uma geral aqui nas perguntas que a gente recebeu e eu acho que com as suas explicações a gente conseguiu atingir todo mundo aqui. As outras perguntas que tinham, elas entram em basicamente tudo que você já comentou. Mas eu não quero deixar passar a oportunidade porque você é uma das poucas garotas que apareceu aqui no canal como convidada. E não porque não existam mulheres nesse meio, mas porque elas não aparecem muito mesmo, elas não se manifestam tanto, né? Escondem. As nerds se escondem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a participação feminina. Eu vi que você comentou comigo antes, quando a gente estava fora do ar, sobre a iniciativa do Debian e incentivar as mulheres a participarem mais ativamente da comunidade e tudo mais. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Parece que vai ter publicações na revista do LibreOffice. Vai ter umas matérias na revista do LibreOffice, da LibreOffice Magazine, a próxima que vai sair, não sei se é agora ou em dezembro. Vai ser uma matéria, eu escrevi um texto sobre uma novata no Debian, e aí tem o texto também da Adriana Costa, que ela é de Curitiba, e ela participa bastante, ela vende produtos Debian em lojinha, assim, que ela vai nos eventos, para arrecadar dinheiro para o projeto. Sabe? E eles estão incentivando a participação de mulheres. Aí eu queria convidar todas as mulheres, as meninas, as moçoilas, todo mundo, as garotas aí, o pessoal nerd, que tem namorada nerd, para falar para elas, né? Ou tem uma mãe ou uma vovó aí, titia, que queira participar também, para ajudar a traduzir os pacotes, porque quem não sabe, eu estou ajudando também na tradução dos pacotes Debian. Foi legal porque na revista eu vou contar essa história. Porque eu traduzi um pacote lá que o nome dele era Z88. Eu falei, que diabo de programa é esse que chama Z88? Aí eu fui pesquisar dei uma googlada lá, né?
procurei lá. O que era Z88? Era um programa que fazia aquelas plantas 3D, assim, que é, tipo, ele calculava a coisa 3D para fazer planta, para fazer a área lá. Aí eu fui ver, o cara era um engenheiro, tinha uma equipe da engenharia da universidade lá, o cara era alemão, acho. Eu escrevi direitinho lá na revista. Então, assim, você acaba pesquisando sobre o software, tira dúvida, vê. Aí eu vi fotinhas lá no wiki do software. Você conhece o cara que faz, que desenvolve isso, ele a equipe dele, né, os alunos daquela universidade. Então, a universidade fica conhecida, divulga o nome da universidade através de um software. E eu ajudei a traduzir. E quem não sabe também, quem ajuda a traduzir no Debian, tá ajudando, o Debian é o avô, né? Aí saiu o filho, saiu o Ubuntu, é o filho do Debian. Então, os pacotes que o Ubuntu procura, que são .deb, que vem lá do Debian, lá, são filhos do Debian, vai também sair o seu nome lá, que você ajudou a traduzir aquilo. Entendeu? Então, aí tem o Ubuntu, aí tem o Mint, que o Mint pega do Ubuntu, o Ubuntu pega do Debian. Então, o Mint é o neto do Debian. É assim que eu falo. Aí vai espalhando o pacote e ele vai indo em várias distribuições Linux. Né? E é legal que você colabora lá atrás para vários pacotes que estão vindo por aí. Olha várias aí. distribuições, né? Com certeza, existem várias formas de você colaborar, né? Inclusive, eu procuro sempre dar uns pitacos lá no projeto do Kdenlive, que é uma ferramenta que eu uso direto por causa do canal. Mas se você não souber falar inglês ou qualquer outro idioma, não quiser traduzir, você pode fazer também do mesmo jeito que eu faço, criar material, tutorial, divulgar. Divulgar é importante também, afinal, de nada adianta o negócio existir se as pessoas não conhecerem. Então, você precisa, de alguma forma ou de outra, você acaba engajado com a comunidade. E tem uma coisa que aconteceu com a Bárbara, que eu não comentei nem com ela, né? Mas que é muito óbvia, que é assim, ela fazia parte de um setor de trabalho que não era de software livre, não começou dessa forma e acabou migrando com o tempo, e ela foi influenciada por pessoas que já estavam na área há mais tempo, e hoje em dia ela está devolvendo para a comunidade tudo que ela aprendeu, toda a experiência que ela angariou aí ao longo do tempo, ao longo dos anos, que é o que você deve fazer. Do mesmo jeito que, às vezes, você pega alguma coisa que eu consigo te passar aqui no canal, daqui a pouco você cria o teu canal aí também, começa a ensinar mais pessoas, e assim a gente cria uma rede de colaboradores, e todo mundo cresce junto. É uma das melhores coisas do open source, do software livre, na minha Isso é opinião. muito bacana, Tá, então, o software livre, ele é uma coisa assim que você troca as experiências e você tem uma troca também, assim, eu aprendi aquilo, aí vem outra pessoa, eu ensino, sabe? É uma coisa muito legal você compartilhar isso, o que você aprendeu. Né? Então, é bom você fazer essa troca de ideias e você fazer a troca, se eu estou ganhando dinheiro com software livre, eu estou lá na minha gráfica, eu produzo um material, eu ganhei dinheiro com aquele material, eu posso pegar depois e doar para aquele projeto. Então, se o Inkscape está precisando ali melhorar aquela parte do CMYK, eu vou começar a usar o Inkscape, vou ver o que dá para ele fazer, para ele poder pôr a função lá. Então, se eu quero que a função esteja lá, eu posso muito bem dar um dinheiro para o projeto, né? Doar 10, 20 reais lá, ou dólares, quanto que eu puder doar. Né, em dinheiro ou também ensinando. Então, eu fiz o curso, que é totalmente gratuito, não precisa pagar nada. Está lá, aberto na internet. Tem também no YouTube, tem um canal lá que tem o link para o curso, que é só procurar curso de artes gráficas com software livre lá no YouTube e vai achar. Então, é uma troca que você faz, mas que vão te enriquecer também. Você se enriquece dentro de você. Então, você tem que ter uma noção também colaborativa. Você está colaborando com aquilo. Você faz parte daquilo. Né? Você tem que se incluir naquele projeto. Que você é um usuário, mas você pode ajudar a traduzir, pode ajudar a usar e testar e ver os defeitos e ver o que quer melhorar. E pode ajudar dando dinheiro também. Né? Outro dia eu recebi uma mala direta, que era do Janelas, oferecendo aquele pacote Office online deles, que era apenas R$ 29,99, um troço assim, por mês.
Aí eu fui, peguei essa imagem, fiz o do LibreOffice. Eu falei, ó, aqui, ó, apenas 0,00 ou quanto você quiser colaborar com a comunidade. Então, assim, era uma propaganda até esses dias o cara lá da revista me pediu, não sei se não vai sair na revista essa propaganda, apenas 0,00. Então, assim, você economiza dinheiro e você ganha muito no aprendizado também, na troca de ideias. Com certeza. Fica aí de lição, pessoal. Bárbara, acho que a gente chegou ao final aqui da nossa pauta. Você tem mais algum assunto que você gostaria de abordar? Alguma outra mensagem que você gostaria de passar aí para o pessoal que assiste a gente? Eu vou lá no Facebook, lá nas perguntas, eu vou tentar responder ali embaixo, ali, de cada um ali que perguntou. Tá? Tem uns ali que eu já conheço, o pessoal está na lista do Telegram, conversando. Às vezes eles acharam que você ia conversar com uma gráfica grande de São Paulo, mas quem sabe daqui a um tempo, né? Todas as gráficas comecem assim, utilizando um computadorzinho que seja com software livre ali. E quem sabe daqui a pouco eles estão fazendo invertido, igual eu estou fazendo. Eu deixo só um com software proprietário. O meu é o contrário. Né? Então, assim, eu tenho um computador lá só para poder controlar. Teve um que perguntou da máquina de corte. Eu tenho uma máquina de corte, a Camel, e já existe driver que corta direto do Inkscape para as máquinas da Holland, né? Que são aquelas máquinas que cortam vinil. Não sei se você conhece, aqueles adesivinhos aí que você cola no computador aí, aquelas máquinas já dá para cortar direto do Inkscape. E o Inkscape exporta num formato que a Camel importa. Tá? Então, quem tem Camel, Silhouette Camel aí, e sabe o que eu estou falando, o Inkscape dá para você desenhar muito bem os cortes lá e cortar na Camel. Tá? E qualquer outra dúvida pode perguntar aí que eu vou estar disponível. Eu posso responder. Bacana. Se você tiver alguma dúvida extra, você pode colocar nos comentários desse vídeo aqui, que a Bárbara vai estar dando uma olhada. Na medida do possível, ela vai responder vocês, com certeza. E, Bárbara, muito, muito obrigado pela sua participação. Foi, de longe, assim, um dos podcasts. Na verdade, não foi um podcast, né? Foi um bate-papo, uma entrevista e tal, mais produtivos e inspiradores que eu já tive a oportunidade de fazer. Você é uma pessoa que dá para ver que é muito batalhadora. Você falou que a gráfica ali é pequena ainda, mas você começou faz 2 anos, um pouquinho mais que isso, talvez, e pode ter certeza que esse seu espírito de batalha vai fazer você crescer muito ainda. Então, muito obrigado pela sua participação. Espero que você possa voltar aqui numa outra oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Um abraço aí. Continuem assistindo o canal aí do Geolinks. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Falou.